Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Sabadão, dia 16 de maio de 2026. Se é sábado, começa mais uma rodada da Série C. A sétima rodada hoje com vários compromissos, alguns que interessam, né? Bastante. O Guarani, até falei um pouco sobre isso no Bom Dia Guarani de ontem, para a gente ficar de olho no que acontece hoje, porque o que o Guarani fizer no domingo pode fazer a campanha ficar bem interessante nesse começo de conversa. E assim que essa rodada acabar, já vamos ter passado aí de 30%, na verdade, quase 40% do campeonato já vai ter andado, então estamos perto da metade. Hoje tem, a partir das 5 horas, Santa Cruz e Volta Redonda. Santa Cruz vem de vitória em cima da Inter de Limeira. Acho que vai dar Santa, técnico novo, aquela animação. Acho que o Santa Cruz ganha e entra na briga, hein? Ali por uma vaga entre os 8. No mesmo horário tem Ipiranga e Maringá. Acho que o Ipiranga tem todas as chances de ganhar esse jogo. Maringá vem meio esfacelado depois de levar 5 do Guarani, né? Figueirense e Itabaiana. O Figueirense ganhou fora de casa na última rodada, fez 1-0 no Amazonas lá em Manaus e vai pegar um dos piores times do campeonato. Tudo aí engatilhado para o Figueirense ganhar a segunda seguida. E aí já sabe, né? Bom, se bem que o Itabaiana conseguiu um empatezinho ali, né? Na rodada passada. Mas ainda acho que dá Figueirense. Ainda acho que dá Figueirense. Não me surpreenderia com um empate, mas ainda acho que dá Figueirense. E o Figueirense também vai para 2 vitórias seguidas. Começa a olhar para o G8, hein? E esse jogo às 7h30. E no mesmo horário, 7h30 também, Floresta e Amazonas. Aí sim, um jogo que interessa o Guarani. O Floresta que começou bem, está um pouco claudicante, como diria meu bisavô. O Floresta hoje ele ocupa a 10ª posição. Vai pegar o Amazonas, que é o terceiro colocado. Esse jogo tem cheiro de empate ou até uma vitória do Floresta. Eu não estou pondo muita fé nesse Amazonas não, desde que trocou de técnico. Tô com a sensação que está perdendo o fôlego, hein? Vamos ver. Porque se esses times ali ganharem, né? O Floresta, o Santa Cruz, o Figueirense, o campeonato vai dar uma bela de uma embolada. Esses times vão tudo ali para 10, 12 pontos. Nenhum passa o Guarani, né? Mas vai dar uma belíssima de uma embolada. Não, só o Ipiranga passaria o Guarani se ele vencesse. Dá uma bela de uma embolada e aí começa a ficar aquela Série C que a gente conhece, né? Uma vitória te leva ao céu, uma derrota pode te levar ao inferno. Lembrando que somente 2 times caem, né? Então talvez a briga pelo rebaixamento esse ano seja um pouquinho diferente, mais reduzida. Então vamos acompanhar a rodada hoje para ver o que essa 7ª rodada da Série C nos reserva. Com relação ao Guarani, boas notícias, hein? Ontem o clube divulgou que sócio campeão que for ao jogo contra o Ituano pode levar um acompanhante. O jogo é domingo, 6h30. Então podemos esperar aí um bom público. Eu estou sabendo que está frio em Campinas, chuva, aquele clima não muito legal para sair de casa, mas seria bom, hein? Seria bom nesse jogo de domingo ali umas 7.000 pessoas, quem sabe até umas 8.000 pessoas, para empurrar o Guarani rumo a, talvez, né, a terceira vitória seguida e, dependendo da combinação de resultados, a liderança do campeonato. Mas vamos ver, uma coisa de cada vez, porque sem muita empolgação, mas o fato é muito bom a gente ver esse movimento da direção do clube e principalmente que a torcida vá no campo, né? Não adianta a gente ficar em casa reclamando quando tem a chance de ir até como convidado do sócio campeão. O Hélio Cizenando deu uma entrevista interessante para o Breno Beretta, para a TV Bandeirantes ontem.
tentaram tirar dele ali uma certa escalação do time de amanhã, mas não deu muita pista, né? A única pista que ele deu é que quando o William Farias tiver condição e se for nesse jogo, o William Farias vai ser titular do Guarani, e eu concordo plenamente, ele não pode sair do time, é o único volante, camisa 5 que o Guarani tem. Claro, tem o Ralf, mas em condições físicas muito diferentes. Ele falou que pode jogar no meio de campo com William Farias, Natan Melo e Carlos Eduardo. Ele falou que pode jogar com Cauã Jesus no lugar do João Paulo suspenso, pode jogar o Cachoeira. Deixou bem claro, né, que o Ituano joga com 3 zagueiros e talvez uma formação com 4 atacantes não seja um absurdo. 4 atacantes aí dando uma disfarçada, né, trazendo o Cachoeira sempre como meia. Mas tô percebendo que ele quer ter a famosa vantagem numérica diante dos zagueiros do Ituano. Mas também não pode ir com muita sede ao pote, senão vai ficar com uma desvantagem muito grande no meio de campo. E aí a gente sabe que o jogo se define muito por ali. Falou um pouco de categoria de base nessa entrevista, eu achei interessante. Na visão dele, um jogador de base está em formação até os 23 anos. Existe muita expectativa aí sobre utilização de jogadores da base, e ele foi bem claro, olha, o Ian, o Rafael Freitas, o Kevin e todos os outros que treinam na base, hoje não tem condição de pegar uma camisa titular no Guarani como era antigamente. Ele deu exemplo de Amoroso, deu exemplo de Luizão, mas que esses jogadores estão em formação. Então ele conversa com os caras, ele aponta os erros nos jogos, ele tenta participar desse processo de desenvolvimento dos atletas, e eu acho isso muito legal. Então, acho que o Hélio está com um pouco de crédito pelo que ele fez recentemente. Enfim, eu acho que está tentando fazer um trabalho simples e legal, com propriedade. Vamos deixar o cara trabalhar a molecada, vamos deixar o cara trabalhar o elenco, e que aos poucos essa molecada se desenvolva e o time ganhe qualidade, ganhe conjunto e continue evoluindo. Vamos acompanhar então a rodada de hoje. Ainda não temos, talvez ao longo do dia de hoje possa vazar qual vai ser a formação do Guarani para domingo, e aí a gente repercute um pouco mais do pré-jogo amanhã entre para Guarani e Ituano, 7ª rodada da Série C. Fechou? Aproveite o seu sábado. Se você estiver num lugar frio, esquente-se, aqueça-se. Se você não tiver num lugar calor como eu estou, aproveite uma piscininha, aproveite para sair de casa e curtir com a sua família. Bom sábado para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e sempre se perguntando onde é, ilustríssimos letrados, iluministas, onde é que foi parar a SAF do Guarani, hein?